Queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Carolina Regis, veterinária do Jockey Clube Brasileiro no Rio de Janeiro, que a semana passada, infelizmente, a gente estava tocando uma live super bacana, fluindo super bem, a gente teve um problema de conexão, teve que interromper, mas a doutora de pronto já aceitou repetir essa live essa semana para trazer esse conhecimento para vocês de uma coisa que é super diferente do que a gente está acostumado na rotina, né? A cardiologia especificamente equina. Eu comecei a semana passada dizendo que a única coisa que eu sabia sobre cardio era que o secretarial, o grande velocista mundial aí, tinha um coração muito maior que o dos outros e que pesava 10 quilos, e que talvez por isso ele ganhasse as corridas com tanta facilidade em cima dos seus concorrentes. Então, doutora, obrigado, viu, mais uma vez por ter aceitado fazer de novo a live com a gente aí. Eu que agradeço, Dani, o convite e o pessoal que também vem participar de novo, que a semana passada realmente foi... Nós entramos e caímos algumas vezes, a galera ainda entrou de volta todas as vezes, mas realmente no final a internet não deu. Mas eu agradeço o convite, a nossa insistência, porque você sabe que é uma área que eu gosto bastante e que eu penso que falta conhecimento, divulgação mesmo. Então isso aqui é uma possibilidade de divulgar um trabalho que é realmente um pouco distante da nossa rotina comum, né, do que a gente está acostumado a ver, mas que, na minha maneira de entender, é super importante. E tem várias maneiras de utilizar. É isso que a gente quer hoje, que você abra os nossos olhos e traga esse conhecimento para a gente entender como funciona, o que é, onde vive e o que come. O que come. Então, eu vou começar exatamente com essa pergunta. Eu vou começar desde o início, como a gente fez na semana passada, para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, eu vou começar exatamente com essa pergunta. O que é a cardiologia equina? O que exatamente ela estuda e quais são as aplicações hoje da cardiologia equina na prática? Quais as possíveis aplicações do conhecimento da cardiologia equina, doutora? Tá, então a cardiologia equina é a cardio como ela é em qualquer espécie, né? As abordagens, na verdade, o motor, que eu costumo chamar o coração assim, funciona da mesma maneira, né, nos mamíferos. A mecânica dele é parecida. Claro que mudam as frequências, umas espécies são mais, outras menos, mas a mecânica toda é parecida. E os usos, as abordagens cardiológicas no equino, eu gosto de separar de duas grandes maneiras. Eu não sei se a gente conseguiu falar isso na semana passada. A primeira delas é abordando nas patologias, que é uma coisa hoje que eu julgo ser... não é subentendida, ela é subestimada, porque eu acho que tem sim cardiopatias que ficam por aí, ficam causando queda de performance, e às vezes algum outro que cursa com um quadro mais exagerado, como febre, edemas de membros e tal, tem as cardiopatias e tem que ser diagnosticadas e tratadas. E a outra maneira de abordar a cardiologia que pode ser muito útil são os métodos de variabilidade, que são exames que a gente faz no coração para ter um feedback do comportamento do paciente em qualquer situação que seja como garanhão, como reprodutora, como potro, seja um cavalo internado no hospital em tratamento, seja um cavalo pronto para correr na pista. Existe a possibilidade da gente fazer exames cardiológicos e enxergar o nível de endorfinas, sugerir presença de dor, por exemplo, ver como é que o coração se comporta e se aquele animal está em bem-estar ou não. Ótimo, legal, legal. Então, quer dizer, mas talvez você não acredita que ele possa ser ignorado muito mais pela falta de conhecimento do que em si, do que propriamente de não se dar importância à cardiologia? Ah, sim, eu acho que falta de conhecimento, com certeza, e é o que eu falo sempre, quando a gente vai trabalhar com cavalo, por exemplo, na pista, a gente tem que dar atenção para o locomotor, não tem como fugir do locomotor, porque as claudicações estão ali evidentes na nossa cara, a gente tem que resolver aquilo. Ao passo que as alterações cardiológicas são silenciosas, né? Elas são subclínicas, mas elas causam sim problemas, mas de uma maneira que não é tão evidente. Então, acaba que o nosso tempo fica mais tomado para manqueira, ou então, não sei, quem trabalha com reprodução, para as alterações na reprodução, mas realmente, por exemplo, um uso que eu acho que pode ser interessante para a galera da reprodução
Isso, eu não sei, você pode me ajudar. Eu penso que o animal que está em bem-estar, ele vai render mais, seja qual for a função dele. Se a função dele é ser uma matriz, se a função dele é ser garanhão, se a função dele é... Seja onde for que ele tiver, se ele tiver em bem-estar, se sentindo bem onde ele está, ele vai te dar mais óvulos, ele vai te dar um esperma de mais qualidade, certo? Não Claro, entendo com muito certeza. disso na reprodução, mas eu vejo isso na pista, eu vejo isso em corrida. O cavalo que está se sentindo bem, que tá. Porque o exercício vicia também, né? Tem uma parte boa do vício do exercício. O cavalo que está se sentindo bem, ele corre mais, ele vai te dar mais daquilo que ele tem para te Uhum. oferecer. E em contrapartida também, se o cavalo estiver estressado, por qualquer razão que seja, por dor, ou por um manejo inadequado, ou por, sei lá, uma dor de cabeça, ele não vai render tanto quanto ele poderia. Não, com certeza isso também está diretamente ligado à reprodução, não só pela questão do bem-estar em si, mas pela presença de dor, que por si tem a liberação, gera a liberação de prostaglandinas, que são outros hormônios endógenos que competem com os hormônios reprodutivos. Então, isso vai alterar diretamente a questão de fertilidade, tanto em machos Uhum. quanto em éguas. Então, você tem toda a razão, e se dessa forma a gente consegue fazer uma avaliação para identificar que o animal está sob algum tipo de estresse, principalmente ele vindo da dor, a gente consegue prevenir e tratar o trato reprodutivo, os nossos resultados reprodutivos, de forma indireta, né? Porque não Então, é um porque problema, não é um muitas distúrbio vezes, reprodutivo em si, né? eu não sei como é que é isso na reprodução, mas muitas vezes o cavalo está com um rendimento aquém daquilo que a gente espera dele e a gente fica batendo cabeça ou então usando assim muitas e diversas drogas, talvez mais do que seria o necessário, ou talvez numa quantidade que cause algum efeito colateral. Então, às vezes, você diagnosticando um problema ali nesse sentido, no estresse, ou com um exame assim que é simples, é um uso bem interessante e é uma abordagem cardiológica que não é abordagem para patologias, para cardiopatias, entendeu? É uma Uhum. abordagem cardiológica que é simplesmente por bem-estar. Tá. Aproveitando o gancho disso que você está falando, eu queria fazer a minha próxima pergunta. Quando que a gente desconfia, quais as circunstâncias que podem levar a gente a desconfiar de um problema cardíaco no animal? Animais de pista, queda de performance sem as grandes duas primeiras causas evidentes, que são claudicação e respiratório. Se bem que o respiratório e o coração caminham Estamos dando juntos, junto. né? Eles são um sistema só, o sistema cardiorrespiratório. Mas a gente tem nessa ordem a literatura já pacificada e acordada que a ordem é essa. Claudicação são os grandes primeiros problemas, respiratório e depois problemas cardiológicos. Então, isso Está em é terceiro uma. lugar, é Está em terceiro representativo. lugar. É representativo, está em terceiro lugar. Queda de performance, então, é uma suspeita, queda de performance sem alterações locomotoras evidentes. Ok. Tem alguns autores que citam cavalos que chiam. Sabe o chiar, o famoso, a hemiplegia, né, que causa o barulho? Tem cavalos que chiam, mas não tem hemiplegia. Tem alguns autores que defendem que esse chio podem ser cardiopatias, alterações de válvulas. E eu concordo, mas eu nunca peguei nenhum caso, mas estou de acordo com a maneira deles desenharem a literatura e a explicação. E, bom, alterações, tem algumas cardiopatias que causam problemas, por exemplo, parecidos com babés, edemas de membros, edemas alternados de membros, picos de febre. E é geralmente um cavalo que a gente vai pegar esse primeiro momento e tratar uma babésia, mas não vai Não é sarar, e babésia, é aí a problema coisa cardíaco. já vai evoluir para um outro lado. E aí, claro, né, sendo cardiopatia, como a gente não está acostumado e não pega toda hora, infelizmente, geralmente no final acaba mal, mas é uma coisa que se fosse diagnosticada e pega no começo, e cardiopatias que causam isso, febre e edemas alternados de membros, são muito fáceis de se auscultar. Até quem não está acostumado com a ausculta, se você pegar o esteto e auscultar o cavalo, você vai ver que tem um sopro muito evidente. Uhum. Quem não é acostumado vai ver que tem alguma coisa diferente. Além do sopro, tem uma coaptação diferente das válvulas, enfim. Mas é um outro caso a se suspeitar. Febre e edema de membros. Joia. Teve uma pergunta aqui
porque minha potra fica ofegante e não transpira. Aí seria um outro tipo de alteração, né? A falta de sudorese, né, doutora? A Aí anidrose é no um jovem, inclusive, é problema, bem né? comum, né? É bem comum, é um problema que a gente tem, assim, que ainda não tem solução. Eu acho, na veterinária, a gente faz algumas coisas, por exemplo, manda o cavalo para a serra, tira do rio, desce para o Rio de Janeiro Na só para serra, porque é mais fresco, só para porque é deixar mais claro para a galera fresco, aí. é. A Uhum. alteração chama anidrose, né? Aham. Anidrose, mas é um problema realmente chato de resolver. Normalmente tem que arrefecer, botar o cavalo na pista nas horas mais frescas do dia, bem de madrugadinha, ou então, dependendo do esporte, né? Fim da tarde. São coisas que Duchas ajudam. depois de trabalhar, tanto em provas quanto com o intuito de prevenir, mas não tem relação com a questão cardíaca. E aí, pegando só o gancho, doutora, quais são as principais alterações cardíacas encontradas num exame clínico ou um exame em que é possível ser feito a campo? Tá, as Mais principais. comuns. As mais comuns são fibrilações atriais. Taquicardias ventriculares são possíveis de serem encontradas, mas no momento pós-raia, que é uma hora difícil da gente fazer o exame, a menos que o cavalo esteja com um holter de 24 horas. Miocardiopatias hipertróficas são comuns e perigosas e tratáveis. As cardiopatias, a maioria delas são tratáveis, Dani, isso que eu acho interessante. Não é Legal, bom saber isso como aí. todo mundo pensa, não é um motivo de descarte. São coisas que algumas sim, tudo bem, algumas tem que retirar o cavalo da pista, mas a maioria delas tem tratamento e tratamentos com resultados bons, que o cidadão leva uma vida normal, vai ser um atleta normal. O que você tinha? As principais cardiopatias. Bom, as alterações elétricas, o cavalo tem muitas alterações elétricas que são fisiológicas dele, inerentes à maneira, à fisiologia dele, e por ser um animal bradicárdico e vagotônico, então a gente se baseia por elas para saber se existe doença ou não. Por quê? Porque essas alterações elétricas do cavalo, que são fisiológicas, a gente pega normalmente no repouso. Se elas acontecem quando o animal está com a frequência alta, isso são problemas. Elas não podem, quando a frequência aumenta, quando o sistema nervoso simpático vem e domina a situação, elas têm que desaparecer. Elas só são aceitas no repouso. Então, são elas bloqueios atrioventriculares, que são bastante comuns. Se houver bloqueio atrioventricular na frequência cardíaca alta, isso pode ser um problema. Extrasístoles em excesso. E todas elas, muitas delas, fibrilação atrial, muitas delas cursam com queda de performance. Tá. A queixa E começa essas são assim, queda de reversíveis. performance. Essas são tratáveis. São Ou tratáveis. controladas. São tratáveis. Tá. É importante sempre, primeiro, né, diagnosticar. Tudo bem, eu peguei e diagnostiquei, temos uma arritmia. Vou buscar a causa dela. Porque, às vezes, a arritmia, o eletrocardiograma é um exame de condução elétrica mesmo, né? O eletro que a gente vê lá as ondas, P, complexo P, que é RST. E, na verdade, ele, às vezes, o que eu estou vendo ali é uma consequência da morfologia do coração. E aí o exame que eu faço é outro, é o ecocardiograma. Então, se eu encontrar alguma alteração elétrica que não seja simples ou que precise de uma investigação mais acurada, eu vou ver aí no eco as estruturas do coração, como é que estão. Se tem alteração de câmaras maiores ou menores, Anatomia. dilatadas ou hipertróficas, ou se o septo está ok, ou se está dilatado, enfim, aí a gente faz uma pesquisa mais acurada. Tá. E quais são as doenças que interferem, sim, aí na continuidade desse indivíduo com finalidade de performance? Que você diz, olha, isso não tem o que fazer, isso vai afetar a performance dele. É um animal que não vai poder ser, ou não vai ser um bom atleta, nunca. Dani, um cavalo que na verdade, não vai ser um bom atleta. Ele é proibido de ser atleta. Deveria ser proibido de ser atleta. É um cavalo que tem uma miocardiopatia hipertrófica de 1 grau 2 para cima. Existe a graduação inicial, é aceitável e tratável, mas o tratamento tem que ser acompanhado porque ela pode evoluir para um nível acima da hipertrófica, que é a cardiopatia que causa morte súbita. Morte súbita. Não só em cavalo, mas em atletas jovens de uma maneira geral. O cidadão que tem 30 anos e está correndo na lagoa e morre do coração, ele provavelmente é um hipertrófico. É a cardiopatia que exclui compras de atletas caros, de jogadores de futebol.
ela realmente em um certo grau, proibitiva. E aí realmente tem que impedir o animal de ir para a pista. Infelizmente isso não acontece, e infelizmente a gente sempre tem aqui, todo ano, algum ou outro cavalo que nem consegue estrear, que morre treinando, ou que morre na pista, sempre acontece ainda. Espero que essa ocorrência diminua a cada ano. E eu não sei como é que é isso nos outros esportes, na verdade, né? Porque eu trabalho com turf e com cavalo de corrida, meu contato com outros esportes é pouco, eu frequento pouco a hípica. Não sei como é que é isso, mas em todas as raças existe a hipertrófica, ela é relatada em todas as raças. E é a mais proibitiva das doenças. Na verdade, assim, não é muito comum a gente ver em competições animal ter mal súbito e vir a óbito na competição, né? Mas talvez isso no turf ocorra mais porque o desgaste da prova é maior, né? O esforço é maior. Talvez, eu acho que também, tenha alguma relação. O desgaste e também a idade, porque é uma doença de animais jovens. Os nossos cavalos começam muito novos, então com 2 anos, com 3, já tem muitas provas importantes com 2 anos, né? Eu não sei como é que é a idade nos outros esportes, mas eu sei que o salto, por exemplo, às vezes o cara tá começando com 8, 9 anos. É bem tardio, né? Bem tardio. Então aí realmente diminui bastante as chances dele ter um mal súbito por uma ocorrência de uma cardiopatia hipertrófica. Tá, joia. Só respondendo uma pergunta que ficou um pouco para trás aqui, aconteceu a pergunta de se dores crônicas, como uma laminite, podem levar a alterações cardiológicas. Elas Eu não entendi se é alterações por dor, que é aumento do batimento cardíaco, ou se pode secundariamente levar a alguma patologia, né? Então vamos abordar das duas formas. Não, elas não podem causar uma cardiopatia. O que é interessante a gente abordar a cardiologia em animais, por exemplo, com uma laminite crônica, é você saber o nível da dor e o quanto o tratamento está dando certo. Isso dá para você saber. Com o eletro existe um exame que é o exame de variabilidade da frequência cardíaca. Nessa quarentena eu botei vários artigos sobre isso. Deixei até nos meus favoritos, depois quem quiser entra lá dar uma olhada. Inclusive tem um sobre laminite. Porque isso é um uso da cardiologia, gente, que eu acho sensacional na veterinária. É você saber se o teu tratamento tá indo bem, tá indo mal, se o cara tá com mais ou menos dor. Mas agora, a cardiopatia consequente de uma dor crônica, não. Mas você pode usar o coração a seu favor para mexer no teu protocolo. Isso sim, sem dúvida. Joia. Respondi, eu acho que era isso, né, a pergunta. Era isso. Era isso sim. A medicina integrativa geralmente é utilizada como tratamento de cardiopatias, como acupuntura ou outras? Não, nunca utilizei, mas não descarto essa possibilidade, mas nunca utilizei. Joia. Aí teve uma pergunta bem técnica aqui, se o RMSSD, que eu na minha ignorância desconheço o que seja, é utilizado como índice de performance, se sim, qual a diferença dele para um animal que se destaca em termos de performance em relação a animais comuns? Tá. O que é o RMSSD? Falando de variabilidade. Ele é o índice que resume o quanto o coração está apto. Quando começa um treinamento, vamos dizer assim, que o corpo todo está preguiçoso, certo? A função do coração é manter o corpo em equilíbrio. Então, se ele for desafiado no começo, ele vai falar, caramba, eu tenho que trabalhar aqui, tenho que manter a oxigenação dos músculos, de quem foi desafiado. O animal passa por um período de estresse, mas quando ele entra numa adaptação ao treinamento, as coisas se equilibram. O sistema nervoso simpático e parasimpático começam a entrar num acordo aí, você funciona nessa hora, eu funciono nessa hora, que são os momentos em que o animal é solicitado, né? Se ele vai trotar, ou então se ele... Enfim, qualquer desafio, se ele está com fome ou se ele levantou, o coração altera, isso tudo é alterado. E esse índice é o índice que resume todos os dados da variabilidade, que são vários dados. Esse índice é o índice que resume. Quando um animal está já pronto para correr, ou quando ele está em campanha, ele tende a ter o RMSSD alto assim, na casa dos, digamos, 300. São números que vocês não vão entender, porque é bem técnico mesmo, né? E quando um cavalo tá, por exemplo, um potro chegou do Aras, ele não fez nada da vida ainda, ele só come e dorme, ele tem esse RMSSD bem baixo. O mesmo acontece quando um animal tá
convalescente, quando está internado, mas aí tem outros índices do exame que a gente mistura e sabe que, na verdade, aquele cavalo está doente e não apenas descansando, entendeu? Ok, entendi. Porque Mas então a gente não... Desculpa te interromper. A gente não consegue estabelecer, então, uma correlação nesse índice em relação a predizer se um animal vai se destacar mais que outro para performance. Isso não é provado ainda. Isso não é provado. Tá. Isso tem alguns cavalos que têm realmente esse índice mais alto, mais destacados. Tem outros animais que, mesmo já estando prontos, têm esse índice um pouquinho mais baixo. Mas isso não tem nada ainda provado, publicado, tal que estabeleça essa correlação. Número X de RMSSD é cavalo de categoria Y ou Z, entendeu? Entendi. Agora, um animal de altíssima performance, que é muito exigido e que tem os índices de RMSSD baixos, ele pode ser, então, considerado um animal muito bem condicionado? Não. Essa correlação a gente pode fazer? O contrário. Ele tem que ter os índices de RMSSD altos. Se ele tiver com os índices baixos, na verdade, ou ele não está bem preparado, ou ele virou, está em overtraining. Vocês usam esse termo virou, quando o cavalo vira? Sim. Ou ele está em overtraining, porque o RMSSD nada mais é do que o simpático e o simpático juntos. Quanto mais integrativos eles forem, mais alto é esse índice. Tá. E quanto mais um estiver dominante, mais baixo é esse índice. Tá, entendeu? Entendi. Mas, na verdade, para o bom funcionamento do corpo, não importa se o cidadão esteja bradicárdico. Os sistemas funcionam juntos, entendeu? O simpático não tá só na taquicardia, no trote. O simpático tá o tempo todo, até no sono. Para encher a bexiga de urina, o simpático funciona para fazer tudo, entendeu? Para várias coisas. Então, eles estão juntos e quanto mais bem treinado o cavalo tiver, mais apto ele tá a responder rapidamente aos desafios que lhes são propostos. E isso é um RMSSD bom, alto, um cavalo, um cidadão, um coração apto. Entendeu? Entendi. Então, nessa linha eu vou fazer outra pergunta. Um animal que a gente pode utilizar o retorno da frequência cardíaca aos níveis basais, a velocidade desse retorno, como um fator de avaliação de condicionamento? Pode. Pode, com certeza. Se você, inclusive, eu te digo mais. Se você tiver um cavalo que tá tudo bem, ele não tá com rendimento baixo, ele tá bem, e aí ele demora para arrefecer quando ele sai da pista, quem tá bem preparado tem que arrefecer rápido. Se você tá julgando que o cavalo tá bem preparado e ele tá demorando para arrefecer, você pode procurar alguma dor nesse cavalo. Alguma coisa errada tem. Isso sim é um índice, é um parâmetro interessantíssimo que eu acho super útil, que é só um estetoscópio, qualquer pessoa pode fazer, qualquer estagiário pode ir lá, muito fácil, muito complicado, por isso que eu perguntei. Botar para auscultar é super útil e é assim, fidedigno. E o que acontece com um exame de variabilidade? É uma maneira mais confortável de eu fazer isso, porque eu pego esse mesmo parâmetro e faço na cocheira em 5 minutos com um animal bradicárdico, entendeu? Uhum. Tipo, eu consigo ver tão bem quanto nesse arrefecer se o coração dele está apto no exame de variabilidade. Mas esse abaixa da frequência cardíaca é super útil, super fácil de fazer. Eu acho que devia ser muito mais usado. É uma coisa simples, né? Sim, sem dúvida. Eu pensei até nessa rotina de competições mesmo, né? Porque eu vou falar sobre o quarto de milha e o salto, que o animal no mesmo final de semana pode competir várias vezes, né? Ou correr prova, ou saltar prova muitas vezes dentro de um mesmo final de semana. Então, ter esse parâmetro que é tão facilmente obtido, talvez seja uma coisa bacana. Até na semana que vem nós vamos ter uma live sobre isso, o dia a dia do cavalo atleta, que vai abordar essa questão do dia da competição. E aí vamos ver se o profissional que vai estar falando com a gente vai abordar esse aspecto, se isso é feito na rotina ou não, né? Que talvez seja uma coisa que possa vir aplicada com mais frequência. Nossa, eu acho super interessante, porque realmente, se você... Às vezes alguns problemas são silenciosos, né? Às vezes até mesmo a queda de performance é discreta.
Você acha que tá bem, mas na verdade podia estar melhor, né? Na verdade, se o Aham. cavalo pudesse falar, ele poderia te falar, nossa, eu já treinei melhor, hoje não foi muito bom o meu treino. E aí a gente pode mexer nisso com um dado que um estetoscópio pode dar pra gente em, tipo, 10 minutos. Eu acho super útil, É, super interessante. Eu acho que dos esportes, quem usa mais isso, assim, até como regra, é o enduro, né? sim. É. Que inclusive pode tirar um animal de competição dependendo do batimento cardíaco no momento do vet check, né? É isso, é o enduro, mas eu acho que a gente devia pegar essa lição aí do enduro e usar ao nosso favor e a favor do cavalo em vários outros esportes. Sim. Aí teve a pergunta aqui de qual é, então, o tempo ideal para que o animal volte aos níveis basais de batimento cardíaco. Ah, e depende do treino que foi feito, né? Por exemplo, quando um cavalo de corrida faz um trabalho forte, pesado, que ele vai a 170 ou a 200 batimentos por minuto, eu permito que depois de parado e caminhado, em 20 ele já caia para 40, e 30. Eu permito num trabalho pesado, 20 minutos. Mas se ele só entrou na raia, galopou ou só trotou, 5 a 10 minutos é o tempo para ele voltar para as frequências basais. Que Legal. isso também tem uma alteraçãozinha pequena de raça para raça, né? Tem raças que são um pouquinho Sim. mais bradicárdicas que as outras. A raça que eu trabalho é uma raça quente, que é 33, 30, 35. Então, Legal. depende do tipo de trabalho que foi feito. Mas, na verdade, não é difícil perceber, porque quando o animal não está bem preparado ou quando existe alguma dor, você vê que passa e ele não diminui, ele fica lá, 80, 80. Passou 5 minutos, passou 10, ele está lá, 80 ainda. Passou 15, ele está 70. É bem nítido que ele não está se recuperando, né? É nítido que ele não está se recuperando. O coração tá. O que é isso, né? É o coração tentando manter aquele corpo em equilíbrio, sendo que ele não está preparado para aquilo. Mas ele vai fazer a função dele, nem que ele se prejudique, né? Nem que o coração morra, ele vai manter o sistema equilibrado. Ele vai fazer de tudo para Uhum. isso. E se ele tiver mais apto, ele vai fazer isso mais rapidamente. Joia. Teve uma pergunta aqui um pouco mais para trás também, que eu segurei um pouco, que estavam fora do que a gente estava falando no momento, que é sobre a endocardite, se ela é mais comum em animais mais jovens. Não, na verdade, a endocardite é mais comum em animais mais velhos, mas pode acontecer também em animais jovens. Eu acho que o mais jovem dos que eu vi com endocardite tinha 4 anos, nunca vi menos que isso, mas tem relato. Mas ela, na verdade, é mais comum da galera mais velha, de cavalos mais velhos. Joia. Existe alguma interferência de alterações cardíacas no desenvolvimento de um animal quando potro? Isso pode interferir no desenvolvimento desse animal? E aí Olha, não estou nem me referindo somente à questão atlética, a uma predisposição dele como atleta. Estou dizendo desenvolvimento mesmo em si. não, é muito. Existe. Eu até, no ano passado, fui para Bagé fazer exame de vários potros e peguei uma potranca com uma persistência de ducto arterioso, totalmente ali já diferente da geração dela, né? Todo mundo num tamanho, a galera nasce no mesmo mês, todo mundo e ela para trás. Mas são casos raros. É bem difícil que um problema cardiológico altere o desenvolvimento e caso ocorra, ou o animal nasceu prematuro e não terminou de formar, entendeu? Não é o problema cardiológico, não é o start, não é a raiz. Ele é ali, Tá. às vezes até junto uma consequência. Certo. Em relação aos equipamentos e os tipos de exame que a gente pode fazer para fazer uma avaliação cardíaca, a gente já citou aqui o próprio estetoscópio, que seria o mais simples e mais facilmente aplicável em várias ocasiões e circunstâncias. Falamos do eletrocardiograma e do ecocardiograma. O que mais a gente tem disponível de recurso para ser utilizado hoje aqui no Brasil, doutora? A gente tem fonograma. Os mais usados mesmo são o eco e o eletro. Sendo que com o eletrocardiograma a gente consegue fazer exames de variabilidade. Agora, quando se precisa de uma pesquisa mais específica, um Holter 24 horas é um exame que está aí, que a gente pode fazer, que é viável. Fonogramas vão pegar alterações de bulha, ritmo de galope, quarta bulha, terceira bulha. Eu acho que são esses, os principais são esses. Eu gosto de levantar a bandeira e puxar as coisas para o lado da variabilidade, porque
É um exame muito simples de fazer, gente. Muito simples, barato, rápido e útil. E extremamente útil. É um exame que eu falo sempre que na medicina humana, eu participei de, né, alguns congressos com cardiologistas de atletas humanos, eles gostam desse exame para pacientes que ou estão em coma ou pacientes que não têm como se comunicar. E isso é só um exemplo de como isso é útil para a gente na veterinária, porque é realmente um exame muito revelador sobre o paciente. Né? O coração está ali dando as informações de presente. O tratamento está indo bem ou não está indo bem. E esse é um exame que é barato, qualquer pessoa pode fazer, coletar o exame, nem que seja mandar por telemedicina, entendeu? Para uma pessoa capacitada a laudar. É super factível. E eu acho que é o principal. O começo e o mais simples deles é o eletro, que é, né, usa-se para a mesma coisa, fazer um eletro e fazer um exame de variabilidade. E depois a gente usa bastante também o eco e fonograma, acho que com menos intensidade. Tá. O exame de variabilidade, como é que ele é aplicado, doutora? Como é O que se exame de faz? variabilidade é um eletrocardiograma curto. É um eletro base ápice, sistema simples. Se tiver algum cardiologista aí vai entender que não precisa ser aquele eletro que você coloca eletrodo no cavalo inteiro. É um sistema simples com 4 eletrodos. E é um exame curto. A única premissa que tem que ser respeitada é que ele tem que estar com a frequência cardíaca baixa. Então, no momento da gravação do exame, se a frequência... Hoje eu fiz um, por exemplo, que eu demorei porque a potranca subia, ela passava de 40. Quando passa de 40 tem que parar a gravação. Porque eu preciso coletar ela na frequência cardíaca baixa, para ser fiel ao meu exame. Então, e o exame que se faz é o eletro. Um eletro... Bom, um enfermeiro pode colocar uns eletrodos num cavalo e colher dados de um exame desse, né? Que é só, na verdade, coletar os dados e depois quem lê o exame, aí sim, limpa, tira artefatos que possam ter acontecido e finaliza ali o laudo. Joia. Estão fazendo a pergunta se você presta o serviço de emissão, de avaliação de laudos à distância, de receber um exame e fazer um laudo você. Fica à vontade para a conduta em relação a isso. Então, na verdade, eu posso fazer isso. Eu não faço isso hoje em dia, eu acho que porque não tem Técnicos que façam. Técnicos que coletem os exames e que tenham interesse em me mandar. Mas é um trabalho que sim, eu posso fazer e eu, na verdade, adoro fazer. Eu pego uns eletrocardiogramas, para você ter uma ideia, Dani, que interessante. Você consegue, com um exame desse, sem saber que cavalo é qual, você consegue saber qual cavalo está parado, encocheirado, qual cavalo está em treinamento. Legal. Mesmo que as frequências dele sejam as mesmas. O exame de variabilidade te dá esse cara tá em treino, esse daqui tá parado. É muito interessante, é um exame bem interessante. E sim, eu posso fazer esse trabalho à distância, com certeza, é só ter demanda. Joia. Janaína, aí a doutora depois no final da live vai deixar todos os contatos dela para quem quiser aí ou contratá-la para fazer os exames ou fazer leitura de laudos, aí fica direto com a doutora, tá? A Janaína está falando que fez em cavalos de salto e que ela tem vários exames lá para serem laudados. Legal. Legal. Até aproveitando essa questão, que teve uma pergunta aqui atrás, que é até relativo a isso que a gente está conversando. Qualquer veterinário, teve a pergunta assim, qualquer veterinário pode ser um cardiologista? E aí dentro dessa pergunta assim, qual é o caminho que a pessoa tem que percorrer? Existe um curso de especialização em cardiologia equina? Como que você se tornou uma cardiologista equina? Olha, a primeira parte, eu acho que não existe nenhum curso hoje só de cardiologia equina. É uma coisa que a gente quer muito fazer. Eu e a Alessandra, não sei se vocês conhecem. A gente planejou até fazer isso nesse ano, mas acabou que as agendas das duas viraram uma grande confusão e as duas estavam com um ano um pouco cheio, a gente deixou para o ano que vem, mas porque realmente curso só de equino não tem. O meu caminho para chegar nesse ponto da cardiologia equina foi, eu fiz mestrado, meu mestrado foi com isso, né? Então, no meu mestrado eu só vi cardio, fiz eletro, fiz eco, dividi os cavalos em 2 grupos, de alta e baixa performance, e já comecei a me enfurnar nesse meio. Só que quando eu comecei a fazer mestrado, eu não sabia o que era uma onda P do eletrocardiograma. Eu não sabia nada. Então eu me enfurnei num hospital humano mesmo para fazer estágio com os médicos no Instituto Nacional do Coração.
E eu fiz estágio lá durante um ano e foi muito bom para mim, claro, né? Foi enriquecedor, não é nada que conste oficialmente como curso e tal, mas acabou me trazendo boas consequências, como depois uns cursos que eu fiz com eles, e até hoje às vezes eu participo da Sociedade Carioca de Cardiologia em cursos de cardiologistas para atletas, porque eles foram super receptivos comigo e isso para mim foi muito bom. Porque realmente curso específico de equino não encontrei naquela época, não tinha, acho que hoje ainda não tem, e é um plano que a gente tem para fazer. Agora, para se tornar um cardiologista mesmo, eu não sei se uma especialização, se você fizesse um estrito sensu voltado para a área de cardio, porque lato sensu eu acho que tem, né, as pós aí de cardiologia, mas nenhuma também só de equino, né? Tem Acredito umas que não pós tenha só de cardiologia, mas é muito mais de pequenos e tal. Deve ter uma aula ou outra de equino, mas realmente não tem nada específico ainda. Joia. Respondido, não deixei nenhuma pergunta para trás. Para a gente falar um pouco mais da aplicação do exame, você acha que isso pode vir a ser um parâmetro para exames de compra de um animal? Porque hoje se faz o exame clínico, o exame de locomotor e imagem de locomotor como exame de compra, num leilão, ou enfim, quando alguém compra mesmo no próprio Aras, o exame de compra, que é o que eles chamam, é um exame de locomotor com imagens e um exame de sangue, um hemograma, mas não é incluído ainda um exame cardiológico. Você acha que isso pode vir a ser utilizado dessa forma? Eu acho que sim, acho que é super importante. Por exemplo, um eco, que seria um exame de compra, seria um ecocardiograma para você ver ali o funcionamento das estruturas, se as válvulas estão nos lugares, se as câmaras estão tudo certinho, se não existe miocardiopatia hipertrófica. É um exame que não é caro. Às vezes o cara paga, sei lá, 100 mil, 200 mil num potro e bota um exame desse de compra para garantir, para se certificar de que, né, não vai acontecer nenhum acidente. Eu já tive esse problema na semana passada, eu estava comentando isso numa das quedas da nossa live. Um cliente meu comprou um potro no leilão, o potro não foi barato e o potro galopando morreu simplesmente. Então, assim, é raro acontecer, mas não é para ninguém morrer do coração. Não precisa o cavalo estar galopando e ter uma morte súbita porque ele é um cardiopata e não foi diagnosticado. Entendeu? Entendi. Porque justamente esse cavalo pode ser o que, sei lá, o que custou não sei quanto, que foi mais caro. E não é nem pelo preço, né? Pela questão da vida mesmo do animal. Não é não tem necessidade de chegar nesse ponto. Mas é um começo, mas eu acho que é um caminho, sim, viável, porque os exames não são caros e eu acho que é super importante fazer um check-up. Poxa, é um atleta, todo atleta de ponta tem um cardiologista, né? E os cavalos são atletas de ponta. E a gente usa muito o motor, que é o coração, ele é muito usado. Então ele tem que estar pronto, ele tem que estar apto, ele tem que se fazer um check-up ali de vez em quando. E assim, sendo respeitado, o motor sendo respeitado, o atleta rende mais. E rende mais a longo prazo. Ele é mais preservado, né? Você vai ter mais dele, você vai tirar mais o que o cavalo tem de melhor para te oferecer se você mantiver o motor, que é, poxa, o coração, é a alma da coisa. E através desse parâmetro de bem-estar, eu acho que você disse tudo, né? Se o cavalo está bem, ele vai te dar mais, ele vai render mais. Então, perguntando aqui questão de valores, doutora, fica à vontade, se você quiser dizer, se não quiser dizer, fique à vontade. Valores de algum exame específico? Um exame de eco e eletro perguntaram aqui, o Rafaelo perguntou. Aqui, bom, claro que existe a distância, né? Mas aqui, eco e eletro são os dois 600 a 700 reais. Os dois exames juntos? Os dois exames juntos. Joia. E doutora, feito um diagnóstico de um animal com cardiopatia, qual é o manejo desse animal? Claro que vai depender do tipo de doença, mas não só pela questão do tratamento de drogas em si, medicamentoso em si, mas qual é o manejo desse animal cardiopata? O que você faz com ele? Quais são os cuidados que tem que ter? E gostaria também de aproveitar e perguntar se existe uma maneira de prevenir um problema cardíaco. Deixa eu responder a segunda primeiro. Deixa. Uma maneira de prevenir um problema cardíaco, porque eu pego muita alteração elétrica na minha rotina, é bastante, por conta de
medicações que não foram prescritas, tratamentos com cardiotônico, com não sei o que é claro, são bem-vindos quando o animal precisa daquele tratamento. Quem vai saber se o animal precisa de tratamento é o veterinário, né? O veterinário olha para o paciente de uma outra maneira. Vocês concordam? Olha como um médico olha para um paciente para suprir as necessidades dele. Então eu pego algumas alterações elétricas que cursam também com queda de performance, às vezes por estar sendo feito um tratamento inadequado por falta de um exame. Outra bandeira que eu levanto que é importante e que é baratíssima é dosar eletrólitos dos cavalos, gente, porque é muito fácil a gente errar nesse sentido e o excesso ou a falta causa queda de performance porque atrapalha diretamente a respiração e o batimento cardíaco. Então, se o cavalo... A queda de eletrólitos no organismo e o excesso. Tanto a queda quanto o excesso, depende. Na verdade, assim, dosar uns eletrólitos é muito barato. É R$10 um disquete. Você vai gastar R$40 num exame desse? Ou menos, dependendo se você, né, não quiser fazer completo. Então, assim, é muito barato e é uma coisa que pode direcionar a gente, assim, demais mesmo. Eu já tive alguns casos de, assim, eu suspeito de alguma alteração de eletrólito pelo eletrocardiograma, né, porque as curvas do eletro se comportam de maneira diferente quando existe excesso ou falta, e eu suspeito, eu doso, realmente está alterado, eu ou tiro ou acrescento aquilo que está faltando, e claro, repito o exame para controlar, mas a melhora é assim, absurdo, o treinador acha que eu sou mágica, mas na verdade é um negócio simples e foi ele que acabou medicando sem ter necessidade, entendeu? Eu pego muito isso, acho que é uma maneira de prevenir, uma maneira de o veterinário estar em cima e ser cuidadoso e prevenir problemas futuros. Esqueci qual era a primeira pergunta. Se existe algum cuidado em termos de manejo especial com o animal diagnosticado. Com quem é cardiopata, tá, claro, depende da cardiopatia. Mas quando a gente pega uma cardiopatia e se propõe a tratá-la, ou seja, e define que ela não é um risco, o animal geralmente vai seguir na pista e vai ser feito o tratamento medicamentoso. Dificilmente a gente vai mudar o manejo. Se ele for um cardiopata se ele tiver com picos febris, se for uma cardiopatia que já foi assim, mais pro lado séptico, que cursou de outra maneira, ele vai parar a rotina dele primeiramente pela febre até, mas as cardiopatias, por exemplo, fibrilação atrial é uma cardiopatia interessante, é uma cardiopatia que causa desmaios, não causa morte, mas ela causa desmaios. O começo de tudo da fibrilação atrial é queda de performance. Ela começa assim, quietinha, queda de performance. Aí ela vai evoluindo, aí o animal começa a apresentar síncope, ele simplesmente apaga. Ou na monta, o garanhão montando, ou então na pista, ele apaga e ele daqui a pouco levanta. E aí ela evolui para apagões mais constantes, até que se isso não for tratado, vem a óbito. Mas quando a gente pega uma cardiopatia dessa no começo e se propõe a tratar, o cavalo não vai mudar de manejo, não vai sair da pista, porque o medicamento entra ali e faz o que ele tem que fazer de uma maneira muito eficaz. Então, é muito legal, muito legal. É bem legal. Eu lembro, assim, na minha carreira, ter tido 2 vezes relatos de animais que tinham síncope e desmaiavam e que voltavam como se nada tivesse acontecido. E nem eu e nem ninguém nunca pensamos em um problema cardiológico. E isso, um desses casos foi até há pouco tempo atrás, que eu, desligando essa live, já vou ligar para o proprietário para pedir para ele pensar nisso aí. Houve uma pergunta aqui da Babi, se no eletro você só usa o método base-ápice ou algum outro? O método que eu mais uso é o base-ápice, Babi. Geralmente ele me satisfaz bem nas coisas que eu preciso. É difícil usar as outras derivações, não vejo muita necessidade, mas se eu me deparar em algum momento com um paciente que eu precise ver o coração por outro olho, né? Porque é isso que é o eletro. O coração é um objeto e o eletro vai vê-lo por vários olhos diferentes, né? Vai ver por trás, vai ver de lado, de cima, de baixo. Então, no cavalo, geralmente, o sistema base-ápice, que são 3 olhos olhando para o coração, é suficiente para a gente. Mas se houver alguma outra alteração, eu não descartaria fazer outros sistemas, mas não é o que eu mais uso, não. Joia. A Júlia está perguntando aqui se problemas metabólicos estão relacionados com o desenvolvimento de cardiopatias. Ou vice-versa. Acho que também é uma pergunta legal, vice-versa.
Como é que é? Se cardiopatias estão relacionadas com Problemas metabólicos podem estar relacionados com desenvolvimento de cardiopatias ou, aí essa é minha, cardiopatias podem desencadear problemas metabólicos. Cardiopatias podem desencadear problemas metabólicos. Se problemas metabólicos, se o contrário, eu acho que não. Se problemas metabólicos podem desencadear em cardiopatias. Eu acho que não. Eu acho que não. Não estou muito certa disso não, mas eu acho que não. E quais as doenças metabólicas que uma cardiopatia pode gerar? A gente pode ter, poxa, se você parar para pensar que o coração é que alimenta o corpo inteiro, o tempo todo, ele tem que mandar a comida para todo mundo, da ponta do casco até a orelha, até o pulmão e tudo. Ele não estando funcionando bem, você pode ter como consequência algumas alterações metabólicas, né? Pode ter, bom, diversas. Nem sei te dizer, e na verdade nunca peguei um animal nesse ponto. Na verdade, tive um cardiopata que foi legal, que foi tratado também, correu tudo normal, mas ele tinha... a clínica ali era de alterações metabólicas de exaustão. Eu acho que eu até dei esse exemplo na semana passada. Nós não fizemos exames dele ali na hora que ele estava passando mal, porque eu cheguei depois para examinar com ele, né? Meses depois dele passar mal e quase morrer, passar mal, quase morrer, passar mal, quase morrer, e agora daí chama o cardiologista. E aí a gente chegou para examinar ele, já estava fora da pista porque estavam com medo de colocar ele na pista e ele morrer. Então nós não fizemos exames metabólicos naquele momento ali, porque ele estava ali em estação e na verdade o que foi feito deu normal, lactato, enzimas assim. Mas várias, né? Respiração e altera todo o metabolismo. É uma cardiopatia, se o bicho fica ali na insistência de estar doente o coração e ele tá na pista, pode ter exaustão, ele pode ter até mesmo uma rabdomiólise, enfim. Esses são problemas ligados diretamente ao coração, rabdomiólise e exaustão. Não, é porque não são diretamente ligados ao coração, mas podem ser consequências de um cavalo cardiopata porque o coração está insuficiente para suprir a demanda dele. Quando o cavalo não tem respiração, o coração é a respiração, é a hemácia que está chegando no músculo para fazer o músculo respirar. Se isso está insuficiente, você pode ter vários problemas. Se o sangue não está chegando para deixar o músculo respirar, como é que vai ser? Ele vai endurecer, ele vai passar mal. Entendeu? Certo. Mas não que sejam problemas consequentes diretamente de cardiopatia, mas como a pergunta foi, se existe alguma alteração metabólica que possa ser consequente de cardiopatia, poxa, vários. Você altera todo o metabolismo se o coração não funciona bem. Joia. Bom, vamos responder a última pergunta aqui, porque a gente já vai entrar nos 5 minutos finais para fazer a nossa despedida aqui. A Janaína perguntou aqui se você já teve casos de hipertiroidismo com alterações cardiológicas. Hiper nunca, mas hipo sempre. Sempre que eu pego um hipotiroidismo e eu faço um eletro, tem alteração de onda T. Ela fica mais alargada e geralmente mais baixa também do que o normal. É bem comum. Tem um trabalho, tem um mestrado que o cara fez, poxa, lá na década de 80, essa correlação de alterações da tireoide com o eletrocardiograma. E realmente, eu vejo isso na minha rotina. E é até comum, né? O problema da tireoide é uma coisa que a gente tem, não sei como é que é na rotina de vocês, mas pelo menos no cavalo de corrida é um negócio que está ali toda hora, que a gente convive com ele. Alterações da tireoide. E sempre tem alteração no eletro. Às vezes até quando a clínica é sugestiva, eu faço um eletro antes para me direcionar no meu exame. E se no eletro eu vejo alterações da onda T, eu já parto para dosar a tireoide. E aí, você diagnostica? Normalmente está diagnosticado e também é uma coisa gostosa e fácil de tratar e bem eficaz, né, no tratamento, na suplementação do hormônio. Tá joia. Bom, vou fazer mais uma aqui que já perguntaram várias vezes, não tem diretamente relação com o sistema cardíaco, mas como já foi perguntado várias vezes, queria saber em relação a níveis de lactato, se você faz a utilização desse parâmetro para mensuração de performance. Não faço, mas acho bem útil. Mas não tenho assim na minha rotina. O laboratório que é próximo a mim não dosa lactato. Acaba sendo um pouco mais trabalhoso e eu
faço outros caminhos para ver performance e acho que os métodos de eletro que eu tenho usado com variabilidade têm sido bem eficazes. Mas acho o lactato, nossa, um negócio muito útil, né, para gente com cavalo, sem dúvida. Joia, maravilha. Doutora, vamos chegando no fim. Muito obrigado pela sua participação aqui, foi muito bacana, muito interessante, trouxe muita informação para nós aqui, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Obrigada, Dani. Tchau, pessoal. Espero o contato de vocês.